Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o encerramento da semana que terminou no dia 18 de março de 2022. Vem comigo. Aquilo que a gente sempre comenta no canal, né? Que o vídeo tem apenas um caráter educacional. Bom, esse é o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Vou falar um pouquinho sobre o conflito e os impactos no mercado financeiro, né? As decisões do Fed e do Copom da última quarta-feira. Como é que estão as commodities e o dólar americano. A taxa de juros de 10 anos, que a gente tem acompanhado aqui no canal, né? O desempenho das bolsas americanas, o saldo de estrangeiro na B3 e também a situação do Bovespa. E eu quero destacar a recuperação de alguns setores que estavam esquecidos no Ibovespa. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez no canal, né? Que se gostarem aqui, ó, se inscrevam no canal, né? Tem muito conteúdo no canal. Inclusive tem um curso completo de imposto de renda sobre as aplicações financeiras. Então esse slide eu venho mostrando para vocês, né? Que o conflito ele trouxe muita incerteza para o mercado financeiro, né? Por isso a queda dos mercados financeiros lá fora, né? O que esse conflito vai trazer no longo prazo ainda é muito incerto, né? Mas alguns acreditam que o conflito pode estar perto do fim, que é bom para todo mundo, né? E eu vinha comentando com vocês que a gente precisava reduzir o risco da carteira, né? Mas talvez, eu coloquei em ponto de interrogação, né? Pelo comportamento dos mercados nessa semana, talvez no curto prazo a gente pode explorar um pouquinho algumas oportunidades, tá? E eu vou comentar também sobre Caixa, né, que é o Tesouro Selic, e também os títulos vinculados à inflação. Bom, na semana passada, né, eu tinha comentado sobre o Pedro Cerizzi, né, que ele é o responsável por essas séries na casa de análise inversa, que ele comentava, né, que estava vivendo um cenário muito complexo, né, o cenário mais complexo que ele tinha vivido nos últimos 30 anos. Ele gravou um podcast junto com o pessoal da Empíricos, né, o Mesa para 4, e ele comentou que perguntaram para ele qual que seria uma carteira ideal para enfrentar esse ano de 2022. O podcast está livre, né, no YouTube, para quem quiser assistir completamente. Ele fala que uma boa carteira seria uma carteira com empresas exportadoras de commodities aqui do Brasil, que elas estão muito depreciadas em bolsa. Caixa, o que ele chama de caixa? Caixa é o Tesouro Selic, um fundo DI que paga 100% do DI, que você pode ter liquidez imediata e hoje nós vamos ver que está pagando quase 12% ao ano. E também, como a inflação está em alta e talvez os governos vão ter dificuldade em combater essa inflação, títulos vinculados à inflação. Tá? Então, sugiro que vocês assistam esse podcast bem legal sobre o mercado. Outra coisa que eu assisti na semana passada foi o Larry Williams, que é esse trader americano, né? Ele faz uma previsão todo ano dos ciclos de mercado, né? E ele colocou isso aqui, né? Será que o bear market está pronto para começar? E ele mostrou num vídeo de mais de 30 minutos que ele acredita que o bear market não chegou. A gente está devendo apenas uma correção, tá? Eu já comentei com vocês, né, que eu gosto muito do trabalho dele, né? E então, assim, quando ele coloca isso, né, que o bear market, na opinião dele, não chegou, que são apenas correções, a gente fica mais tranquilo para operar no mercado financeiro. Obviamente, né, a gente tem que acompanhar semana a semana o desenvolvimento, que se no atual momento ele ainda não enxerga esses sinais, pode ser que daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses isso vai mudar, né? Mas por enquanto essa é a opinião. Bom, a gente vai ver, né, que os mercados sinalizaram, os mercados de ações, né, sinalizaram recuperação. Então, como o ouro ele acaba tendo um desempenho inverso, né? Ele fez aquele topo que a gente comentou na semana passada e essa semana fechou em 1921. Lembrando que os juros, quando eles vão subindo, o ouro tende a cair. Eu já mostrei esse estudo para vocês, né? Só que
vários analistas que eu sigo acreditam que o ouro vai passar a ter um desempenho pior quando o conflito acabar e quando as taxas realmente superarem a inflação, coisa que está longe de acontecer. Só para vocês terem uma noção, né, o juro nos Estados Unidos foi para menos de 0,5% ao ano e a inflação está rodando na casa dos 7 a 8. Então a gente tem um retorno negativo dos títulos, né? Por isso que o ouro vai continuar num bom desempenho até que a taxa de juros suba fortemente. Aí sim, o ouro deve ter um recuo. Portanto, eu acredito que os ativos atrelados ao ouro devem fazer parte da carteira, principalmente no intuito de proteção. O dólar, em virtude da melhora do mercado, né, ele também recuou um pouquinho, muito pouco, né? Eu acredito que o dólar index vai continuar em patamar mais alto nos próximos dias e semanas, né? O petróleo, após aquele pico, né, que bateu quase 140, fechou a semana em torno de 108. Os commodities agrícolas, a soja já vinha em alta por outros motivos, né? E está lá em patamares altos também. O trigo, após aquele pico, né, que chegou a 1.300, fechou a semana em 1.059. Tá? Então a gente viu o seguinte, a gente vai mostrar, né, aqueles ativos que estressam quando o risk-off do mercado foi acionado, né, eles tiveram um desempenho pior nessa semana, ao contrário do mercado acionário, né. Esse estudo também já tinha mostrado, né, que a Rússia e a Ucrânia, além de grandes produtores agrícolas, né, e também de petróleo e gás natural, principalmente a Rússia, produz fertilizantes, principalmente o potássio, né, o que é o K aqui, e que a gente depende, né? Mas isso parece que vai ser solucionado com o tempo, mas a gente tem que ficar de olho. Bom, o grande problema da alta das commodities, eu venho sempre comentando com vocês, né, que é a inflação, que nos Estados Unidos chegou a quase 8% em janeiro. Aquilo que eu estava falando, né? Que para mim é o principal tema do ano, a inflação nos Estados Unidos, no mundo como um todo, e como será o comportamento da taxa de juros, né? E aí, finalmente, a taxa de juros que ficou rodando ali 2, batia e voltava, no clímax do conflito, bateu 1,74 com medo de recessão, né? Semana passada, chegou a bater 2,16, 2,17, tá? Eu tenho comentado com vocês, né, que essa taxa vai continuar talvez um pouquinho mais de 2, mas na hora que os juros nos Estados Unidos começarem a subir mais fortemente no combate à inflação, essa taxa tende a buscar aqui aos 3,50 ou mais, né? O Pedro Cerise comentou naquele mesmo podcast que eu mostrei para vocês, que a taxa de juros nos Estados Unidos pode chegar a 7%. Tá? Hoje a taxa nos Estados Unidos ela era de 0 a 0,25, subiu de 0,25 a 0,50. Um aumento modesto, né? E o presidente do Fed sinalizou que nós vamos ter aumentos em praticamente todas as reuniões, mais 6, 7 reuniões. Tá? Mas isso aqui acho que ainda é insuficiente para combater a inflação. Tá? Aqui nós estamos adiantados, né, em relação aos Estados Unidos. A gente saiu de 2 no ano passado para 11,75. Muitos acreditam que a gente está muito perto do pico da taxa de juros, que deve atingir aí entre 12% e 13%. Obviamente isso é uma expectativa. Eu sugiro para aqueles que não assistiram, né, essa série aqui do Breaking News do meu canal. Eu comentei na quarta-feira, após a divulgação do Fed e do comportamento dos mercados, esse vídeo, né, mostrando que eu acreditava que os mercados seguiriam em alta após o movimento da terça e da quarta, o que realmente aconteceu. Tá? Então, é um vídeo curto, eu gostaria que vocês assistissem para ver que nessas previsões que a gente faz, né, algumas a gente vai acertar, como a gente acertou nesse vídeo, e outras a gente vai errar. Aquilo que a gente sempre fala, né? No mercado existem probabilidades e não certezas. Só que quando a gente vê uma probabilidade um pouco maior, a gente tem que aproveitar
esse cenário, tá? Bom, a outra coisa que tem que ficar bem claro para a gente é o seguinte. Primeiro, a gente nunca pode apostar num ou no outro ativo, a gente tem que montar uma carteira de ativo, a gente sempre bate na tecla aqui no canal, né? E eu acho que hoje, né, a renda fixa ela tem que fazer parte da carteira do investidor e num montante razoável, tá? Porque aqui a gente vê o Tesouro Selic, né? Tá pagando, acabei de mostrar para vocês, quase 12% ao ano, né? E aqui, olha, os títulos pré-fixados pagando em torno disso e os vinculados à inflação, né, pagando quase 6% mais IPCA. Ou seja, você está protegido da inflação mais quase 6%. Então a gente tem que ter mercado acionário, tem que ter ouro, tem que ter dólar, tem que ter título público, no caso aqui o Tesouro Direto, tá? Para aqueles que não assistiram, essa aula está bem legal no canal. Bom, vamos falar sobre o comportamento das bolsas? Então aqui, né? A Nasdaq fez um fundo duplo e subiu fortemente, né? O S&P a mesma coisa. Lembrando que no dia do Breaking News foi quando eu comentei que após esses 2 dias aqui, eu acreditava que o mercado continuava em forte alta e que realmente aconteceu. E o mais importante, olha o S&P, o que nós fizemos aqui graficamente? Um pivô de alta, que é um sinal gráfico de alta para o curto prazo. Dow Jones a mesma coisa, tá? Nessa faixa que nós estamos, após 4 altas, é possível que a gente comece a semana com algum tipo de recuo ou um mercado um pouquinho mais estável, mas a minha expectativa é de alta para os próximos dias. Aquilo que a gente vem comentando, né? Em virtude do conflito, né? Várias sanções foram dadas à Rússia e o dinheiro passou a migrar para outros mercados como o Brasil. Para aqueles que não conhecem, meus livros, né, são os livros disponíveis, temas variados, na Amazon. E o dólar no Brasil? O dólar no Brasil, após aquela recuperação, no final de fevereiro, voltou a cair, tentou recuperar e voltou a cair. Bom, graficamente o mais provável seria a gente perder essa faixa de 5. Porém, a gente tem que analisar do ponto de vista fundamentalista, no cenário que a gente está vivendo hoje de incerteza, um dólar a R$5, segundo gestores, é um bom hedge. Então, eu acredito que o dólar deva permanecer nessa faixa de 5 a 5,20 ou pode realmente cair até 4,90, 4,80. Mas dificilmente ele vai sair desse eixo de R$5, tá? Bom, aqui eu já mostrei isso aqui várias vezes para vocês, né? Que o porquê que o real está se valorizando? Por causa dos fatores de curto prazo para queda, né? Sanções à Rússia. Aqui a gente tem muita exportação, né, de commodities, entra muito dólar. Fluxo de estrangeiro eu vou mostrar para vocês que continua alto para a bolsa. E o carry trade, né? O investidor americano pega dinheiro lá fora, a menos de 1%, que eu acabei de mostrar para você, investe, coloca aqui no Brasil, no título público, pagando quase 12%. Então, é interessante, né? E o fluxo lá, ó, continua no mês de março, quase 11%, né? Se a gente juntar os primeiros 3 meses do ano, a gente já está com mais de 70 bilhões de reais da Bolsa Americana. Bom, eu quero mostrar para finalizar o comportamento de alguns ativos no Profit. O primeiro ativo que eu vou mostrar aqui para vocês é o ISP FUT, que é um ativo negociado na B3, seguindo as bolsas americanas, tá? Então aqui, ó, no dia 16 eu comentei, após essa alta e mais esse martelinho aqui, eu comentei que a bolsa deveria subir, o que realmente aconteceu, tá? E mais uma vez, a presença de um pivô de alta. Perceba que a próxima resistência nesse ativo está aqui, ó, 4.578. Então é possível que a gente possa ter alguma resistência aqui na média de 200 períodos, mas o mais provável é que o mercado siga em alta. Obviamente, quando a gente fala que segue em alta, é que a direção é para alta. Pode ter recuos intradiário, ou se não recuos de alguns dias, ok? Aqui está o gráfico do Ibovespa, né?
a mesma coisa. Aqui eu comentei que com esses 2 candles aqui, que a gente tinha feito um padrão de fundo em cima de um suporte, que é essa linha azul. Isso é que a gente busca, né? Padrões de reversão dentro de suportes importantes, e não deu outra, né? O mercado subiu fortemente. Vai ter essa resistência, o mercado vai ter alguma dificuldade aqui na faixa dos 115 mil, mas eu particularmente acho que a gente vai romper. Não sei quando, mas o mais provável é que a gente rompa nos próximos dias ou semanas. E vamos buscar a próxima resistência em 120 mil. A gente pode continuar de lado, ou novos atores podem chegar no mercado e derrubar o mercado, tá? O mais importante é o seguinte, essa faixa aqui de 108, 109 mil pontos mostrou-se muito forte. Então eu acredito que a gente não deve perdê-la, essa faixa, porém se a gente perder, isso aqui pode derrubar o mercado até 100. Então assim, o mais provável é a gente seguir em alta, mas a gente tem que ter cuidado. Isso aqui é o juro negociado na B3 com vencimento em 2029, né? Ele tentou romper a resistência, chegou quase 13, né, no comecinho da semana, só que fechou em queda. Tá? Isso aqui sinaliza que a taxa de juros no Brasil, o pico está muito próximo. Tá? Então, o que isso significa? Que o Banco Central deve estar perto desse pico e daí a curva de juros vai ficar estável e depois cair. Então, é um momento interessante para a gente aumentar a posição em títulos pré-fixados e garantir aquela remuneração nos títulos públicos, em torno de dos 12% a 13%, e alguns títulos privados a gente pode ganhar até um pouco mais. Recomendo que assistam o vídeo onde eu comparo títulos públicos e títulos privados. Para finalizar, eu queria mostrar alguns ativos que estavam praticamente esquecidos na bolsa, né? Ativos não, setores, né? Eu vou mostrar alguns ativos específicos, mas não é uma recomendação, né? Só para mostrar, por exemplo, o setor de real estate, né? que é setor imobiliário, estava praticamente dizimado. E a gente teve uma forte recuperação na semana passada, né? Com candle grande e com volume financeiro. Isso aconteceu aqui na Cyrela, que eu mostrei, aconteceu também na Exetec, e em outras construtoras, tá? Então, a gente percebe que esses ativos ficaram muito atrativos e esse volume financeiro mostra que pode ser a entrada de investidores institucionais e que esses ativos podem ter bons desempenhos, tá? Eu mostrei aqui o setor imobiliário, mas aconteceu também, por exemplo, no varejo físico. As ações das lojas Renner também subiram fortemente. Não só ela, ó, aqui, ó, isso aqui é as ações da Marisa, tá? Então, eu tinha mostrado para vocês, há 2 vídeos atrás, que existia um gap, né, entre o Ibovespa e as ações Small Cap e Mid Caps. Pode ser que nas próximas semanas a gente pode ter uma redução desse gap, ou seja, o Ibovespa continue subindo, mas as ações que ficaram para trás podem ter uma recuperação maior, tá? Então sugiro a vocês que na corretora que vocês trabalhem, no pessoal que vocês seguem, tenham cuidado com essas ações, né, que talvez seja um ponto interessante de aumentar a posição, sempre com muita cautela, porque a gente ainda vive um momento de muita incerteza, tá? Muito obrigado. Peço para aqueles que gostarem, dê o like, né, para o YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.